Salmo 28. A resposta vem do Senhor. Um salmo de Davi. A ti, ó Senhor, eu suplico, rocha minha, não deixes de ouvir o meu clamor, pois, se permaneceres em silêncio, serei como os que voltam ao pó. Ouve a voz das minhas súplicas, quando clamo a ti por livramento, quando ergo minhas mãos em direção ao Santo dos Santos. Não me juntes aos ímpios e maldosos no castigo, que a eles está reservado, pois falam como amigos com seus companheiros, mas na realidade abrigam crueldade no coração. Retribui-lhes segundo seus feitos, conforme suas más obras. Responde-lhes na medida de suas ações, e dá-lhes o que merecem. Porque não desejam reconhecer os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos. Ele os destruirá e jamais permitirá que se reergam. Bendito seja o Senhor, pois atendeu às minhas petições. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou, e com meu cântico eu o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os como seu pastor e conduze-os para sempre. Comentário do Salmo 28. Davi estaria passando por alguma doença grave. Seu medo não era da morte em si, mas de morrer em meio à zombaria dos inimigos e à vergonha injusta. Davi precisava da companhia perdoadora e restauradora do Senhor. A expressão voltam ao pó tem a ver com o Sheol, Salmo 6, versículo 5, mas ao mesmo tempo sugere o isolamento da masmorra destinadas aos piores pecadores, Isaías, capítulo 14, versículo 15 ao 19. O silêncio de Deus é o pior dos castigos, e a pessoa que anda sobre a terra sem poder conversar com Deus é como um zumbi morto-vivo. As mãos erguidas expressam diversos aspectos da oração. Aqui, o gesto tem a ver com a súplica de um livramento. O Salmo 63, versículo 4, expressa o anseio de buscar a Deus. Êxodo, capítulo 17, versículo 9, refere-se à intercessão que roga o poder divino sobre outras pessoas. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, dá instruções para que se levantem mãos santas e em harmonia. O termo hebraico debir significa a sala interior do tabernáculo ou do templo, podendo ser também o lugar santíssimo, onde se encontrava a arca do concerto. É sugestivo que esse termo seja derivado de debar, que significa o ato de se expressar por meio de palavras. Ou seja, Deus criou o homem para dialogar com ele. O ser humano não pode viver sem ouvir o Senhor. Ao mesmo tempo, Deus deseja falar com o homem e revelar seus maravilhosos segredos. O ser humano é convidado a abrir seu coração no Santo dos Santos, lugar santíssimo, e ouvir o coração de Deus. Davi via no santuário o emblema do pacto de Deus e a graça prometida, exatamente como hoje os cristãos invocam o Senhor Jesus Cristo, que desceu dos céus para que pudéssemos ser elevados ao Pai sempre que desejam orar e abrir seus corações a Deus. João, capítulo 14. O verbo hebraico mashak é melhor traduzido a partir de seu contexto original por apreender ou apoderar-se de, como os soldados se apoderaram de Cristo para crucificá-lo. João, capítulo 19, versículo 16. O sentido da palavra junte é o de arrastar juntamente. Davi rogava que não fosse confundido e tomado com a multidão dos ímpios pela fúria avassaladora do juízo, pois seu coração era sincero
em seu amor pelo Senhor. A Septuaginta traduz essa expressão para o grego: não ajuntes minha alma com, e acrescenta, e não me destruas juntamente com. Davi expressa a indignação de todos os fiéis quanto à injustiça que ainda reina na terra e quanto à convicção de que um dia de juízo torna-se uma necessidade moral, pelo que devemos clamar dia e noite, pois a ira do Senhor já foi despertada. Lucas capítulo 18, versículo 7. Essa expressão também pode ser traduzida de forma mais literal, que ele os destrua e não os edifique. Essa era uma figura de linguagem comum entre os hebreus, segundo podemos ver em Malaquias de Edom. Literalmente, eles edificarão, eu, porém, demolirei. Malaquias capítulo 1, versículo 4. É comum na literatura hebraica sagrada os profetas alterarem os tempos verbais com o objetivo de enfatizar o cumprimento das promessas do Senhor. Este versículo obedece aos tempos verbais do hebraico original, uma demonstração da certeza da resposta divina. Salmo 12, versículos 5 e 6. Davi relembra sua condição de ungido, o escolhido do Senhor. Esse termo é, no original, a base da palavra Messias, conceito que só seria melhor elaborado no Novo Testamento, Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 13. E por paralelismo, estilo poético dos Salmos, que se refere ao povo ungido, escolhido de Deus. Davi tinha plena consciência de sua missão desde quando fora ungido por Deus pelas mãos de Samuel. Em diversas ocasiões, as Escrituras atribuem a Davi o título de pastor, mas ele mesmo atribui tal ofício ao Senhor, salvo no caso em que ele é ministro, servo de Deus. Foi Calvino quem observou que a humanidade é pisoteada pelos pés dos reis governantes, uma vez que a maioria rejeita e desdenha carregar a cruz de Cristo. Nesse momento, que o Senhor, nossa Majestade Santa, nosso Deus Todo-Poderoso, esteja conosco, respondendo os nossos questionamentos, tirando as nossas dúvidas, aliviando a nossa alma, tirando a dor do corpo, a dor da alma, trazendo paz e tranquilidade, porque a nossa paz e a nossa tranquilidade exaltam, louvam e honram o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Amém.